Olá, eu sou o professor Irapuã e você está no canal Tecnologia e Informação. O assunto de hoje é banco de dados, criação de tabelas no Microsoft SQL. Criação de tabela, Create Table. A sintaxe do comando é Create Table, a tabela, abre parênteses, o campo 1, tipo 1 complemento, e eu posso inserir quantos campos eu quiser, todos eles separados por vírgula. Ao final, eu posso colocar a primary key e entre parênteses os campos que fazem parte da chave primária. E fecho parênteses. Lembrando que o sinal de menor e maior indicam substituição e os colchetes indicam que o item é opcional. Principais tipos de campos. Primeiro, o varchar. Ele contém caracteres alfanuméricos até 8.000. Lembrando que alfanumérico inclui letras, números e símbolos especiais. Ele é diferente do alfabético, que só aceita caracteres de A a Z. O uso dele, eu coloco nm cliente, varchar e o tamanho que eu quero. No caso aqui, ele tem 250 posições. Int, ele é do tipo inteiro. O range dele é este daqui que está sendo apresentado, até 2 milhões. E, como exemplo, eu posso utilizar id cliente, espaço, int. Simplesmente sem nenhum complemento, nenhuma indicação após o int. Numeric, define a quantidade de posições, vai de menos 10 a mais 38 a 10 mais 38. Pode ser usado com decimais com precisão de até 38 casas, perde-se uma posição. É idêntico ao tipo decimals, tá? Por compatibilidade eles são iguais. Por exemplo, saldo numeric de 7,2. Tá? Como é que funciona esse negócio de perde uma posição dentro do tamanho do numeric? Por exemplo, se eu ficar com esse 7,2, como é que funciona? O cálculo é o seguinte, eu coloco aqui todas as 7 posições e depois eu conto uma, duas, né, são 2 decimais. Essa outra posição eu perco ele para vírgula. Então eu fico com 4 posições numéricas e 2 decimais. Ou seja, desta forma aqui, ó. Criação de tabela. Exemplo formal. Então, eu vou pegar essa tabela aqui que tem o nome TB cliente, o primeiro campo é o ID cliente e o nome do cliente. Então, inicialmente, eu vou pegar o nome e vou criar, vou especificar ele dentro do meu create. Então, create table TB cliente. Depois, o primeiro campo, ID cliente, int identity 1 de 1. O que faz isso? Int, nós vimos que é inteiro, identity significa que é autonumeração. Ele vai começar com o número 1 e vai ter acréscimos de 1. Então, o primeiro registro vai ser 1, o segundo vai ser 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Vai ser sequencial e crescer por 1, uma unidade, por causa do 1 que você especificou aqui. Eu tenho o nome do cliente, vai ser varchar de 200, ele not null. O que é isso? Significa que é um campo obrigatório. Então, ele não vai aceitar nulo, eu vou ter que preencher. E aqui eu estou fazendo o que? Alteração de tabela. Né? Estou alterando a TB cliente e adicionando o nome de uma constraint, de uma regra, em que essa regra define a chave primária como ID cliente. Então eu estou alterando essa tabela que eu acabei de criar. Tá? Veja que a primary que define no alter table é igual a do create table. E eu posso também fazer um método direto, que é o quê? Eu simplesmente faço a criação da minha tabela, coloco os campos e já defino o primary key aqui mesmo na criação da tabela. Esse método é mais usual. Eliminação de tabela. Drop table. Eu tenho a sintaxe dele, que é drop table, o nome da tabela. Por exemplo, drop table TB cliente. Uma coisa importantíssima, e se a tabela não existir? Se eu der o drop table e ela não existir, o Microsoft SQL vai me dar uma mensagem de erro. O que eu faço para evitar isso? Eu coloco drop table, if exists, TB, e a tabela que eu quero, no caso, TB cliente. Tá, um exemplo completo. Então, eu faço a criação da tabela, drop table, if exists, TB cliente, e dou create table, TB cliente, o ID dela, o nome do cliente, e já define a primary key. Tá? Importante ressaltar que os exemplos que eu vou passar aqui com o drop table é apenas para vocês aprenderem, tá? A criar e eliminar, enquanto estiver treinando. No dia a dia isso não é utilizado. Normalmente a gente não coloca drop table, senão você vai apagar tudo que tem
em produção. Tá? Mas aqui é efeito didático, ressaltando, a gente vai sempre estar utilizando o drop, depois create. Relacionamentos. Então, eu preciso acrescentar no create table o for key. Então, eu vou colocar for key entre parênteses os campos e embaixo a tabela que eu estou me referenciando e o campo. Então, a sintaxe é create table, tudo que nós já vimos. Aí, no final, você vai colocar for key, o campo, reference tabela 2 e entre parênteses o campo que você está fazendo o relacionamento. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela TB nota fiscal, ela tem o ID nota fiscal int identity, lembra que a gente já viu? Aqui no caso vai começar com 1000, vai ser de 1 em 1 também, então 1001, 1002, 1003. Eu tenho o int cliente, que ele é uma for key, uma chave estrangeira, ou seja, ela faz referência a uma outra tabela e campo. Eu tenho o valor nota fiscal, no caso aqui numeric 10.2, primary key desta tabela é número nota fiscal. Aí eu coloco o for key. Então, for key ID cliente, então é esse campo aqui da tabela que eu estou referenciando a quem? Vou fazer a referência com TB cliente, ID cliente. Agora com vocês eu vou fazer um exemplo completo, com TB correntista, TB conta corrente e TB agência. Uma conta corrente pode ter um correntista pode ter várias contas correntes. Uma agência pode ter N contas correntes, uma conta corrente só pode ter uma agência. Eu simplifiquei para facilitar o entendimento da criação das tabelas. Na vida real isso seria um pouco mais complicado. Aí vem a grande pergunta, por onde começar? Vou começar da esquerda para a direita para a esquerda? Não. Primeiro você vai começar pelas tabelas menos dependentes, ou seja, TB correntista e TB agência. Por quê? A conta corrente depende dos dados de correntista e depende de agência. Então ela vai ser a última a ser criada. Eu disse que essa daqui vai ser a última a ser criada, mas no início do meu script eu vou fazer os drop tables. Então ela vai ser a primeira a ser eliminada. Então eu primeiro faço o drop table da tabela conta corrente e depois as outras duas. Pouco importa a ordem, se é correntista agência ou se é agência e correntista. Desde que a primeira a ser eliminada é a mais dependente, que é a TBCC. Então eu coloco lá create table correntista, coloco o ID correntista, int identity de 1 de 1, ou seja, começa de 1 e tem passos, incrementos de 1 em 1. Nome do correntista, telefone. Aqui coloquei telefone varchar 10, porque o formato dele são 2 de DDD, 4-4, 10 posições, varchar de 10. Tá? O CPF, numeric de 11, e a primary key é ID correntista. Agora, em relação à TB agência, eu tenho create table TB agência, número da agência int identity de 1 de 1, novamente começa no 1 de 1, sempre vai somando 1. Nome da agência, not null, ou seja, obrigatória. E a primary key é número da agência. Agora vem a tabela de conta corrente. Essa já é um pouquinho mais extensa. Acho que é importante vocês observarem. Eu inicialmente estou criando a tabela conta corrente, TBCC. Aí eu crio número da conta corrente, NRCC, int, identity de 1 de 1. Agora eu coloquei aqui, número da agência, int. Eu não vou colocar mais nada, por quê? Esse campo é for key, então ele faz referência a uma chave primária, no caso aqui a TB agência, tá? Em outra tabela. Quando é for key, eu não coloco identity. Identity é só para a chave primária, isso é muito importante. Novamente, ID correntista, novamente, eu só coloco o int, não vou colocar identity, porque isso já foi definido na chave primária, no caso aqui da tabela correntista. Eu tenho o valor do saldo, 12 de 2, e primary key dessa tabela é número CC. Eu coloquei esses 3 pontinhos que indicam que continua, tá? O script não é só isso. Então, continua. Essa continuidade é referente ao relacionamento. Então, veja, a tabela conta corrente está relacionado com correntista, está relacionado com agência. Vou fazer primeiro da agência. Tá? Então, eu coloco aqui for key de número da agência da tabela CC, ou seja, número da agência, esse campo aqui, ele vai fazer relação com TB agência. Mas que campo da TB agência? Número da agência. E agora eu vou fazer desse lado aqui.
Na tabela CC, o ID correntista vai se relacionar com TB correntista. Ou seja, for key, ID correntista, reference TB correntista, que é esse aqui, ID correntista. E fecho o script. Tá? Então, são essas duas partes do script de criação da tabela conta corrente. Tá? Então, eu crio exatamente isso daqui. Correntista, TBCC e agência. O script completo vai estar na descrição desse vídeo. E essa foi a apresentação de banco de dados, criação de tabelas no Microsoft SQL. Se gostaram, dê um like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado.